Tá valendo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, todos bom dias, boa tardes, boas noites a todos, onde quer que vocês estejam. Hoje o nosso convidado é especialíssimo, porque o assunto é especialíssimo. Luiz Gustavo Medina, como vai você? Tudo bom, Dan? Boa tarde, boa noite para todos. Hoje estamos com a chefia, né? Eu tô até mais relaxado, eu nem passei perfume hoje. É? Porque o cara é da casa. É da casa, né? É, não, somos inclusive vestidos todos parecidos, como se quiséssemos usar o uniforme. Hein, Caio? Verdade. Seja bem-vindo. Esperando o patrocínio aí da Lacoste. É, estamos todos com os tenistas famosos aqui do grupo. Estamos todos de mesa. Thiago Volpe, né? De jacarezinho. E aí, tá triste? Não pode falar sobre isso. Cara, tô traumatizado, não é nem triste, né? Traumatizado aquilo lá. E foi um show de horror, né? Tinha até medo de sair da cama depois ali, né? Tal, era um massacre ali. Mas enfim, vamos mudar de assunto, né? O professor tem muito crédito, né? Mas que barbeiragem, né? Fez barbeiragem até não poder mais, né? Parecia infiltrado ali, Eu não né? entendi nada, botar o Benítez ele não podia jogar, quer dizer, não fez botar. nada, fez tudo errado. Tudo errado. Professor Abel. Já pode até virar ministro. Muito bem, estamos falando tudo isso e de maneira diferente dos outros podcasts que fizemos até hoje, os quais todos você encontra no Spotify, porque esse talvez seja o mais temporal de todos, né, Caio? Mas de alguma maneira com aprendizados e leituras que podem valer aí para a continuidade, pelo menos desse ano, né? Claro. Estamos gravando dia 20 de agosto, sexta-feira. Uma semana... Caótica. Esse é o adjetivo. Caótica, né? Dos mercados. Né? Dos mercados. Caótica. Então, e a semana anterior já tinha sido caótica também, né? Sim. Talvez o convidado ideal fosse o mercado, entre aspas, para a gente conversar com ele, para ele nos explicar pelo que ele está passando. Mas então a gente escolheu alguém que pode fazê-lo e assumir esse personagem. Felipe Miranda, é muito bom falar para você, seja bem-vindo aqui dentro do Empíricos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte do... total inversão de papéis. Sou ouvinte de vocês no Fim do Expediente, ouvinte do Mesa Quadrada, não perco um. Gosto muito. Fiquei lisonjeado com o convite. Achei que era de pessoas famosas, mas cá estou. Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas estou aqui. Você está aqui para nos explicar o que está acontecendo, para onde vamos. De onde viemos a gente sabe um pouco, mas para onde vamos? O que acontece? Essa, né? Nesse momento eu posso até abrir, não vou abrir porque o meu celular tá aqui no bolso, poderia abrir. A gente de algum jeito subiu, né? Recuperou ontem e hoje, se não me falar a memória. Sim. Quinta e sexta, repetindo o dia que o Caio falou, estamos gravando dia 20 de agosto. Mas de uma semana caótica que caiu tudo, né? E daí todos os analistas falavam, você inclusive que só tá ficando mais barato, calma gente, não entre em pânico. Mas o que é que... Aí o Caio já tá aqui balançando a cabeça. Então já falem vocês dois. O que é que essa semana tem diferente das outras crises pelas quais passamos? Eu falo as coisas... acho legal o Felipe trazer as coisas específicas, né? O que precipitou essa correção tão forte aí nos preços das ações brasileiras, a abertura dos juros. No começo o dólar estava mais comportado, também depois subiu o dólar. Dá um geral assim, do porquê, das causas desse mau humor. Eu acho que começa, assim, o mau humor, o Teco falou, né, as semanas anteriores já estavam sendo ruins, né, mas essa aqui foi especialmente ruim. Eu acho que começou mesmo com a história da reforma do IR. Desde aquele que trouxeram esse bode para dentro da sala, ficou primeiro uma sensação de que isso aqui aumenta a complexidade tributária, isso aqui aumenta a carga tributária, e não era esse o objetivo, ninguém quer pagar mais imposto, não vai passar. Fizeram a tributação de fundos imobiliários também, que o mercado pegou muito mal. Então, desde aquele momento, os mercados brasileiros têm tido um desempenho inferior à média internacional. Ali já estava ruim. Que foi meados de julho, né? 20 de junho, mais ou menos. Junho? Julho. Já vem julho, já tinha sido ruim para a Bolsa, né? Fechou negativo, né? E aí ficou se arrastando, a isso se somou, não resolveu esse imbróglio ainda, e cada vez mais parece que assim, o gato subiu no telhado aqui. Nesse momento, talvez o melhor a se fazer fosse, O que é uma loucura, né? Olha, a gente chegou num ponto dessa reforma, desculpa te cortar, Imagina. É que se o governo desistir da reforma, os mercados melhoram. Imagino que sim. O mercado tá ansiando uma reforma tributária há 20 anos e agora se o governo der para trás, as coisas melhoram. Por quê, gente? Porque a reforma é ruim? A reforma... Ou porque esse estado do governo perder poder que é ruim? Acho que são as duas coisas. Como o Teco bem colocou, assim, é fundamental haver uma reforma tributária no Brasil. Só que é muito difícil você fazer reforma tributária em qualquer lugar do mundo, porque a reforma tributária normalmente você tira de um setor para o outro. Perdas né? e ganhos. É um conflito distributivo. Uhum. O problema é que quem ganha fica quieto, né?
E quem perde vai pra rua, faz barulho, grita, e você tem que... A maioria silenciosa não vai se manifestar, a maioria pode até se beneficiar, mas a minoria que perde vai pra rua, grita, trava a pauta. Então é sempre difícil você fazer reforma tributária. Então, nesse momento de um governo que está enfraquecido, fazer reforma tributária, eu acho muito difícil. Você fazer, aí você começa a fazer concessão demais. E aí faz concessão para um setor, faz concessão para outro setor, aí você vai aumentando a complexidade tributária. Então, e aí os estados e municípios não podem perder, aí você não pode perder a arrecadação, também não pode aumentar a carga tributária. Aí alguém quer a alíquota de 15% para dividendos, o Paulo Guedes insiste em 20%. Então fica e você não consegue avançar. Fica um conflito de cada setor, farinha pouca, meu pirão primeiro, e você não consegue realmente fazer uma coisa bacana. Então o que era para ser algo bom virou um problema. Aí isso somou o tal do meteoro do Paulo Guedes, que você tinha orçado lá 56 bilhões de precatório pro ano que vem, veio 89 bilhões. Caramba! E assim, acho que o Paulo Guedes se manifestou de forma equivocada, mas ele tinha um ponto. Na verdade, que acho que a comunicação foi muito ruim, mas tá todo mundo jogando contra o Paulo Guedes nessa história, o governo quer fazer pedalada, mas assim, é super difícil, você tem orçado 55, vem 90, caramba, e aí, como é que a gente faz? E ele veio com a ideia, vamos parcelar o saldo. Não, parcelar é calote. Puta, tá bom, então como é que você faz? Cria uma excepcionalidade no teto de gastos para pagar isso. Putz, mas aí também você tá furando o teto de algum modo. Então não é fácil realmente essa situação. E no meio disso embaralhou as cartas com o tal Bolsa Família, que vai aumentar pra caramba, a turma querendo aproveitar dessa eventual folga fiscal para dar mais Bolsa Família, ninguém sabe exatamente o valor, um medo de abrir uma porteira para um certo populismo fiscal. Então foram esses 3 fatores domésticos, tem ainda pairando um risco de racionamento, que parece que tem vergonha de falar, né, e tal, mas ele existe, isso seria realmente trágico. Então a situação já estava bem ruim local. Além disso, os embates no executivo versus judiciário. E o barulho do judiciário com o executivo. E aí tem o Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio. O Sérgio também. Eu te contei isso, que quando minha filha nasceu, a gente entrou no carro, é grande momento do homem, um dos grandes momentos na vida, eu não sei como foi pra vocês. E aí a gente entrou no carro saindo da maternidade, e eu liguei o rádio e tava tocando o Sérgio Reis. Sério? E eu nunca mais esqueci, Sérgio Reis e Renato Teixeira, uma música deles dois. E eu sempre guardei essa música. E agora? O que eu faço? Não, essa é uma pergunta pra Sérgio você. Reis, Então. ele tinha um lugar de muito carinho na minha família. Não, mas até uma pergunta pra você. Oi. Como você é um grande artista que é. A trajetória pessoal de um artista contamina a obra dele? Claro. Sim? Karajan, grande maestro, um dos maiores maestros de todos os tempos, ligados à Segunda Guerra, ligado ao nazismo. Como é que você lida com isso? Celine, um dos maiores escritores franceses. Não, Woody Allen, se ele assediou ou não a enteada, mas os filmes são os filmes, né? O amigo que morava na rua do meu pai, como é que eu esqueci? Foi o aniversário dele essa semana. Daqui a pouco eu lembro. Polonês, me ajuda. Polanski. Como é que eu fui esquecer do Polanski? Polanski morava na rua do meu pai. Cresceram juntos. Daí encontrei ele quando veio no Rio e tudo mais. Tá. Mas veio essa onda porque ele teria estuprado aquela menina, ele, Jack Nicholson, aquela história toda que nunca se resolveu. Ele nunca mais voltou para os Estados Unidos, depois foi preso na Suíça. Como é que se liga a obra dele depois disso, né? Enfim, é uma ótima questão. O quanto uma obra de alguém é separada da sua personalidade, da sua opção política, da sua índole. Eu sou da teoria que caminham separadamente. Mas no mundo de hoje, onde tudo é tão pessoal, tudo é tão a sua imagem, tudo é tão a extensão do que você parece ser, e tudo é tão julgado. Na época do cancelamento, como a sua obra sobrevive? Difícil. Não, Woody Allen, né? Sim. É bom, mas e aí outra coisa só para complementar. Fizemos um parênteses gigante aqui. Gigante, mas muito interessante. Mas aí na quarta-feira o Fed também veio e sinalizou, né, a possibilidade de você começar a retirar os estímulos da economia americana entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Que não era propriamente uma novidade, mas a notícia vem, tecnicamente, o termo é tapering para isso, né, o afunilamento da compra de ativos. O problema é que esse tapering, você retirar os estímulos num momento em que a economia global dá sinais de que talvez ela esteja num pico de ciclo, que ela esteja, na verdade, embicando para uma desaceleração. Você vê a China muito forte para conter produção de aço, porque vai ter jogos de inverno ano que vem na China e ninguém quer as notícias de muita poluição na China
estampando as capas globais, Aham. então o minério de ferro mergulhou, você teve regulação chinesa também, e você teve os próprios indicadores de economia mostrando, talvez essa coisa não seja tão boa quanto antes. Então a economia vai aguentar diante da retirada dos estímulos, aí a Bolsa ajudou a mergulhar na quarta-feira. Então o Brasil, que já estava complicado, agora ainda tem que lidar com esse fator externo. Então foi isso que basicamente resumiu aí o cenário Na dessa verdade, queda. é a tempestade perfeita, né? É o IR, o precatório, o Bolsa Família, o Fed, a China e uma quantidade infinita de IPO nos últimos 40, 50 dias que vai tirando liquidez ali das coisas, né? Eu gosto do termo tempestade, mas tempestade pressupõe que passa rápido. Essa Então, passa? semana passada eu falei aqui uma polêmica, eu quero aprofundar na polêmica para ver se eu viro capa do UOL. Que eu falei aqui que a bolsa estava grávida de alta, né? Sim, você falou falei ótima isso. frase. Eu quero ser mais ousado. Eu vou dizer o seguinte: o mercado está grávido e são trigêmeos. Ele está grávido no dólar, nos juros e na bolsa. Ok. Porque eu acho que isso Você sabe que você não pode parar isso, tem que continuar. Não posso. Porque, pegando os pontos do Felipe, eu acho que tem uma... A gente sempre reage, né? Tem muita euforia, muita depressão. Sempre tem para... O mercado financeiro é isso o tempo todo, né? Porque esses pontos, eu não consigo entender. Assim, a coisa mais gritante para mim é esse juro longo a 11%. Assim, eu não consigo encontrar lastro em nada. Não tem nada no mundo que me leve o juro a 11%, entendeu? E acho que o problema começa dali. O juro afeta muito a bolsa, afeta de uma maneira o dólar. Mas pegando esses pontos do Felipe, né? Por exemplo, a história dos precatórios. Eu concordo com tudo que ele falou. Mas no limite, se você for imaginar, a gente está falando de 30 bi que não cabem no orçamento. São 30 bi. Que pro tamanho do orçamento do Brasil é mais ou menos cortar uma unha, né? 30 bi não é nada. Então você vê que o problema é muito mais de falta de credibilidade, de falta de comunicação, de barulho, do que assim, no limite, se você fosse rearranjar 30 bi, você espreme uma coisa e arranja, nem que você dê uma empurrada em uma coisa ou outra. Essa história do Bolsa Família, eles têm falado de uma maneira muito irresponsável, vamos dobrar, vai ser R$500, R$600, R$300, mas nunca foi dito de furar o teto, né? O mercado é que diz que vai ser fora do teto. Porque se eles arrumassem um jeito de colocar esse valor dentro do teto, porque vai ter uma folga fiscal, estaria tudo bem. Mas ninguém se preocupa com isso. E aí, como tá solto e todo mundo fala o que quer. A história dos IPOs eu acho que passou. A história do Fed eu tô com o Felipe. Acho que é surpresa nenhuma. Acho que a volta do preço das commodities da onde estava era meio óbvio, né? Porque assim, não dava para o minério ficar onde estava. O que eu acho que... E a história da reforma é outra coisa. Eu acho que eu tenho uma tese muito simples. Não se faz reforma tributária com a economia fraca. Não se faz. Porque o Felipe falou... Sempre você tirar de alguma coisa e colocar em outra. O problema é que quando a economia está horrível, ninguém abre mão de 1%, né? Você tem que fazer a reforma tributária quando você tem 3, 4 anos da economia crescendo, um horizonte de que ela vai crescer mais 1, 2, porque aí é mais fácil. E com o executivo forte. Exatamente, com o seu político muito bem estabelecido. Sim. O Bolsonaro querendo outras coisas, fica muito difícil de só negociar, de separar a reforma de todo o resto. Sim, mas a razão pela qual eu sempre acho que a reforma tributária é muito mais para inglês ver, do tipo assim, nós estamos tentando fazer e não estamos conseguindo, entendeu? Para mim, sempre foi aquela jogada do tipo, nós vamos colocar lá e não vai passar, não vai acertar, mas a culpa não é nossa. A gente tentou fazer isso, entendeu? Não podem dizer que não tentamos. Não podem dizer que não Eu acho que, na tentamos. verdade, existia uma vontade de fazer essa reforma no ano passado, mas com a Covid acabou essa possibilidade, né? Porque passou da Previdência no ano anterior, esse ano, que seria 2020, seria o ano da reforma, uma tentativa de reforma tributária, e aí, com a Covid... Não tem agenda para fazer isso, né? Tem alguma coisa que você queria acrescentar no que eles falaram, cara? Não, tem uma coisa que eu acho que seria legal até o Felipe explorar, porque houve alguns fatores técnicos também que botaram mais na gasolina na fogueira, né? O tal dos stops dos fundos, principalmente dos fundos de multimercado, né? Que tiveram que liquidar porque aquele preço precisava vender obrigatoriamente. Gestão de risco, né? Gestão de risco. E não sei, eu até falo, depois você complementa, Felipe. Também uma coisa que a gente ouviu é que
muitos fundos vendendo, porque na expectativa de haver resgates no futuro. Não que estava tendo resgate já, mas esperando resgates que estavam por vir, já vendo, principalmente as ações com menos liquidez. Vou aproveitar para vender esse negócio que não sei se eu vou conseguir vender no futuro. Não, perfeito, cara. Puta, esse lance dos IPOs, eu acho que... Porque teve a queda geral da bolsa, mas se você pegar umas ações ali de baixo, né? Essas ações de small caps, essas de baixa liquidez, principalmente de tecnologia ligadas aos IPOs recentes, aqui, elas foram simplesmente dizimadas, né? E aqui eu até concordo com o Teco, que eu acho que a bolsa também ela é muito barata nesses níveis, né? Por métricas tradicionais de avaliação de bolsa, você pode ver a bolsa só barata nesses níveis em 2009. Então nem na pandemia, em relação aos resultados das empresas, a gente ficou tão... Isso é importante. Para quem está nos ouvindo e vai adorar saber isso, na tua opinião, a bolsa está mais barata agora do que ela nos últimos 10 anos. Então. Assim... Mesmo depois da pandemia. Se você pegar o preço da bolsa e dividir pelos lucros das empresas, porque às vezes, por exemplo, um exemplo que eu vou dar de uma ação que talvez facilite, né? Se você conversar com a Randon, hoje, por exemplo, a ação da Randon está R$10. Na pandemia ela bateu R$6. Mas... perante os resultados de Randon... proporcionalmente. O 6 estava no meio da pandemia. É uma empresa que faz, né, carroceria de caminhão. Então, assim, puta, só que se parar o mundo 2 anos, demorar 4 anos para vir vacina, eu vou ficar 4 anos sem resultado. Realmente, perante a minha capacidade de gerar resultado, a minha ação a 6 é mais cara do que hoje, do que a minha ação a 10. Embora a ação esteja subindo, a minha clareza hoje de resultados e a minha consistência de resultados hoje é muito maior. Então, a bolsa é a mesma coisa. Como os resultados, de fato, mergulharam na pandemia, porque todo mundo parou 6 meses, então a bolsa, perante os resultados das empresas, estava mais cara ali do que ela está hoje, embora a pontuação da bolsa seja maior hoje. Para analistas de ações, barato ou caro é sempre em relação ou aos ativos ou aos resultados. Então, em relação aos resultados, aos lucros das empresas, a gente só esteve tão barato em 2009. O preço do Ibovespa contra os lucros do Ibovespa, essa relação está 7 vezes. Então isso é muito, muito barato. Mas olha só, é uma pena, na verdade, eu interromper não, eu direcionar essa conversa, porque eu vou direcionar agora na medida que poderíamos desenvolver o que vocês acabaram de falar mais. Mas a gente teve uma primeira parte do papo em que vocês destrincham para mim um cenário que não é bom, e agora você fala, mas tá barato pra caramba. Então eu faço o quê? Eu acredito no cenário ruim e não compro agora, ou eu acredito que tá barato e compro, ou eu compro com a... entendeu? O que eu faço? Não, assim, essa é a dúvida, né? Porque assim, isso tem uma... Não é à toa que a bolsa está barata. O mercado não é ingênuo. Quando as coisas estão muito boas... É porque o preço do risco aumentou, é por isso. Exatamente. Tá. Porque tem relação, né? Todo mundo fala assim, não, tá muito complicado o Brasil. O Brasil tá cheio de riscos. Vou esperar. É legítimo. Só que você vai pagar muito mais caro. Quando tiver céu de brigadeiro, o preço não vai ser 7 vezes lucro. O preço vai ser 12 vezes lucro. Então isso é o que o investidor faz, na verdade, o bom investidor. Ele olha para o cenário e fala assim, não, vai piorar ainda mais. Eu acho que 7 vezes lucro para o cenário ainda está caro, porque vai piorar muito. Vai vir o Bolsa Família fora do teto, e a gente vai explodir esse teto, o juro não vai ser 10, vai ser 15, então esse 7 vezes lucro vai ser 6 vezes lucro, a bolsa ainda tem que cair 15%. Pode-se pensar assim. Ou você pode, analiticamente, esse é o bom analista, que olha para o cenário e vê a capacidade de julgamento e fala assim, não, eu acho que as coisas melhoram a partir de agora. A minha opinião conversa com a do Teco, que é justamente essa. Assim, olha, eu acho que quando ficar claro o orçamento do ano que vem, que o Bolsa Família vem dentro do teto, que embora haja algum problema fiscal, a gente continua dentro do teto, continua dentro do teto e continua com alguns contornos populistas, sim, né? Porque também o presidente está com medo de perder a eleição, né? Então ele vai ter que dar um Bolsa Família realmente, e acho que até é legítimo que seja assim, porque o Bolsa Família é um programa barato e eficiente. Então, ficando claro que a gente ainda continua dentro do teto, o mercado alivia. Eu acho que a gente vai caminhar para um alívio. Sem falsas esperanças também, sem achar que a gente vai virar a Suíça, não é nada disso. Mas acho que as coisas 7 vezes lucro me parece barato demais. Diferente desse ponto que o Caio mencionou. Porque o que está acontecendo nos IPOs, aqui eu acho que tem barbaridades e tem ações que precisam corrigir muito ainda. Uma coisa é o geral de bolsa. Precisam cair. Eu acho que algumas delas ainda estão fora de preço. Foi você que falou, desculpa, no teu áudio ou eu ouvi em outro lugar, que
esse processo de supervalorização das techs é algo que pode acontecer nos Estados Unidos também, enfim, que é um pensamento. Soros falou isso, não é isso? Uma coisa, tem um pensamento assim que não é só para o Brasil também. Quer dizer, você está falando dos IPOs, que é um caso à parte, tem a ver com histeria, com uma excitação exagerada em cima de empresas que não valem o que elas venderam e tudo mais. Isso é um caso. O outro caso são as techs, né? Que tem as techs de IPOs no Brasil sofreram esse, porque assim, veio uma leva de tech. O Brasil teve esse super déficit, né? Não tinha empresa de tech listada na Bolsa Brasileira, até porque o Brasil não é propriamente uma potência tech. Então faltavam ações. Aí o pessoal percebendo a super porrada que foi as techs nos Estados Unidos e na China, vamos empurrar essas techs no Brasil também, que vai dar bom. Beleza, aí ficou essa janela de IPO, e aí veio todo mundo, techs que estavam preparadas, techs que é o que o Guilherme Achê chamou lá no Brasil Journal, de as fake techs. Empresas que reuniram meia dúzia de palavras bonitinhas, software as a service, total addressable market, faz um monte de palavras bonitas e você... Tipo varanda gourmet, né? Tipo varanda gourmet. Você digo assim, você tem uma varanda e você passa a chamar e pronto, é isso, dá um verniz ali, o lance é meio isso, entendeu? Bota uma churrasqueira, faz um branding e bora. E é isso. E aí, e esses IPOs, assim, o IPO é sempre complicado, né? Porque você tem uma simetria de informação enorme, você não acompanha muito a empresa. Vale, todo mundo sabe como é que é a Vale. Todo mundo estuda a Vale há 15 anos, sabe o que faz. Tem um amigo que trabalha na Vale, né? Sabe como estuda, sabe fazer conta. Agora, um IPO, provavelmente você não se relaciona com a empresa há muito tempo, você não conhece direito, é um negócio novo. Então tem uma simetria de informação brutal. O cara quer vender. Ele quer vender caro, porque ou é a ação dele, né, numa secundária ele vai pôr no bolso ou ele vai pôr no caixa da empresa. Mesmo que for pro caixa da empresa, ele quer botar a máxima quantidade possível de grana no caixa. O banqueiro de investimento está incentivado também a fazer um IPO caro porque ele tem comissão associada às vezes ao preço da ação e ao quanto ele vai colocar. E aí agora entrou um elemento, sempre foi problemático, mas está tendo o que o Caio falou, que esses fundos multimercados, esses caras... Tem um problema técnico aqui gigantesco que esses caras ficaram muito grandes. Então você vê fundos brasileiros de 40 bi, 50 bi. E aqui você tem dois problemas. Um que eles... E muitos também, né? Muito grande e muitos, né? Então, primeiro, muitos deles, o cotista virou o financiador de uma aventura empreendedora internacional de um cara que nunca fez mercado internacional, só que para ele operar 50 bi no Brasil é impossível. Então ele tem que começar a rivalizar lá fora. Cara, jogar o jogo lá fora, por melhor que você seja, é outro jogo. É outro jogo. Você vai brigar com o Soros, você vai brigar com o Ray Dalio, você vai brigar com... Champions League. É Champions League. O negócio é diferente. A banda toca diferente. E um outro problema é que, assim, como esse mercado também é muito pequeno, fala assim, ó, eu tenho aqui um fundo de 50 bi. Aí, o Teco, eu sou o gestor, o Teco tem uma empresa lá e fala, puta, Felipe, tô fazendo meu IPO, dá uma força lá, faz uma ordem de 50 milhões, pô, no seu fundo de 50 bi, não vai fazer nada, né, 50 milhões e tal. Tá bom, 50 milhões. Aí os fundos grandões conhecem as pessoas, também querem garantir a alocação nos bons IPOs pelos bancos. Assim, ó, tem esse IPO aqui que é um mico, mas tem um outro bom lá. Você quer pegar Raizen? Você quer pegar Smart Fit? Eu te aloco lá. Mas para isso, pega essa miquimba aqui também. 50 milhões para você não vai fazer nada. Junta 10, dá 500 milhões e viabilizou aquele IPO. Só que o fundo pega aquela ação que ele nem queria muitas vezes. Ou porque é uma relação pessoal, ou porque tem que manter relação boa com o banco, porque vai ser alocado num outro deal bom. E aí, de repente, chega um momento desse, é assim, zera. O fundo não quer ação, tá vendo um aumento de risco lá? Zera. Assim, mas a que preço? Zera. Então, assim, não tem comprador marginal, porque os fundos grandes estão fechados, a pessoa física tá assustada, o gringo tá fora de Brasil, não tem comprador. Você tem um fundo grande zerando uma posição de 100 milhões de reais, o negócio cai 20 no dia. E no dia seguinte cai mais 15. Então, assim, teve coisa que em 3, 4 dias caiu 50. Ah, mas o que tá acontecendo? Nada, alguém decidiu vender e não tem compra. Aí os fundos sistemáticos percebem a venda, entram em cima shorteando também e o movimento se intensifica. E o pior, tem muita ação que apesar disso tá cara ainda. Não, e tem uma outra coisa. E às vezes o cara zera outras coisas também, né? Porque tá perdendo, aí zera uma coisa que ganhou, vai... o que tá dentro. Uma coisa sobre IPOs que a gente até discutiu essa semana aqui no escritório, batemos um papo lá, o Felipe, eu, o Rodolfo, é que nesse afã, assim, de fazer IPOs, mais ou menos, o mercado estava quente, estava otimista, tinha condições para fazer IPOs aí, esses IPOs dessas techs ou das fake techs. O que terminou acontecendo é que algumas empresas que simplesmente não estavam prontas para
irem aos mercados públicos, public markets, Tá. fazendo IPO. Não. E por quê? Não que são especificamente ruins, é que então ainda são verdes. Aí o que acontece? Quando você tem uma nova empresa, né, um novo projeto disruptivo, tal, né, você está projetando crescimento, mas obviamente você tem assim, incertezas na implementação. Cara, mas às vezes naquele trimestre a coisa não aconteceu. Esse tipo de empresa é uma empresa natural para ainda ficar em private equity, ficar em venture capital, que esse pessoal tem mais paciência, acompanha mais o case, Uhum. que ajuda no desenvolvimento, para uma vez ela mais madura, ela acessar os mercados, né, os mercados públicos, né, o IPO. O que está acontecendo? Essas empresas fizeram IPO, agora todo trimestre tem que soltar resultado, e aí fica um negócio, né, de você expor ao mercado, a crítica do mercado, resultados que estão sendo avaliados no curto prazo, porque aquele trimestre a coisa não encaixou, tal. E aí, claro, porque um trimestre foi pior, o mercado de ações é mais impaciência, ele termina por isso tomando uma decisão de, esse negócio não vai chegar lá, e termina vendendo. Então, causa uma enorme volatilidade e talvez até seja ruim para a própria empresa, porque o management da empresa vai terminar ficando muito influenciado nos resultados trimestrais, e esse é o negócio de ter mais paciência mesmo, né? Num momento da empresa de ainda estar crescendo, esse escrutínio do mercado de ações termina sendo prejudicial. Então, Mas o processo todo, pelo que eu tô entendendo vocês dois falando, hein, Teco, você me ajuda aqui, parece benéfico. Parece que tá acontecendo uma limpeza. Eu não sei se... Ou não? Não, ouvindo vocês dois falar, Não, parece tem um uma pouco depuração, tem um eu excesso acho. aí, tem um excesso dando uma que- peneirada, Não, não é? tem. Não, tinha uns cases que a gente olhava, eu cheguei a escrever. Tem um excesso. Quando, assim, dá um exemplo, né? Enjoei. Quando eu enjoei, eu escrevi isso, então não tô falando... Uhum. Assim, ó, esse caso aqui era um caso para um VC. VC, Era um caso para claro. um Venture Capital. Não era um caso ainda para ir para a Bolsa. Mas estava crescendo, a onda tech, a mulher super encantadora, visionária, tudo isso é verdade. Puta, legal, mas não tava na hora do IPO ainda. Aí a ação saiu a 9, foi a 15 e voltou para 4. Uhum. Esse é só um exemplo, E né? o nego vai ficar olhando todo trimestre o que está acontecendo com a Enjoei. Aí, às vezes, demora esse negócio. E a atração do negócio novo... E captaram tem um uma bi, né? particularidade. A Enjoei captou um bi. Então, aí você fica... Aí que você faz? Um Você é um bi. management, você tem um bi. Você tem o mercado no teu cangote. Aí, agora eu vou comprar alguém. Eu vou botar esse dinheiro para funcionar. Uhum. E às vezes você mira fazendo projetos ruins, Uhum. que comprometem no longo prazo, talvez se justifique no curto prazo. Eu acho perigoso esse negócio. É tentador fazer o IPO. Eu tava brincando com o Teco agora. O Teco falou assim, olha, a gente é de uma época que tinha que ser uma empresa Boa. parruda e boa. Mas não que sejam ruins, mas tinha que ter um certo já lastro para fazer o IPO. E o pessoal meio que Cheguei lá, né? etapas. Cheguei lá. O IPO eu cheguei você lá. bateu o não sininho tem- lá, você tá na Uhum. B3, bonita aquela foto lá, mas Não existia ter um IPO de uma empresa que a gente não conhecesse, por exemplo. Não, né? exatamente. Uma empresa que nunca nem... Quando veio a Natura, quando você sabe o que é, né? Claro. Hoje tem empresa que abre IPO que eu dou um Google Sim. pra ver de que área. Acho que que a é. maioria não conhece. Entendeu? Pra dar um Google. Tem uma ressalva também boa pra fazer, né? Só pra gente achar que o problema não é só nosso, é a pior semana de bolsa na Europa desde o começo do ano também, né? Então tem um mau humor aí global também, que obviamente aqui é acentuada por tudo isso que o Felipe já falou, mas também só pra não dizer que é só a gente que tá A sofrendo, né? americana também caiu. Que vinha numa sequência. É, né? história de commodity também, né, Positivo. Felipe? Pega muito aqui no Brasil, né? Com Vale, com Petro, com siderúrgicas. É o pior mês do minério de ferro de todos os tempos, de toda a medição, Uhum. em termos de variação, né? Desesperado um pouco, vai. Do nível que tava sim, É. mas nessa velocidade não. O mercado também é isso, né? Não é. Agora o minério de ferro é $220. Todo mundo sabia que era caro. Aí fica. De repente ele mergulha para 140. Então, calma, você também sabe. Ele não é nem 220, nem 140. Então hoje já, quando a gente tá. Ontem caiu 12, aí hoje subiu 5. É. Então também ninguém sabe nada, né? Não, falando nisso, quinta-feira então foi maluco, porque teve ação que tava caindo 10%. Mélios Mélios, caiu, como foi? chegou uma coisa que cai 7,5 de manhã e fecha em alta de 7,5, tipo assim, não sei, né? Tá sem referência, né? Mas muita gente se sentiu um gênio quando compra lá embaixo também. Ah, se sente, né? E Claro. isso é uma coisa, né? Ninguém é tão gênio quando acerta, nem tão burro quando E cai. aí O que eu mercado é queria- complexo, né? Desculpa. Agora, isso que eu queria também agora falar com vocês, comportamento da galera, né? Uhum. A bolsa, todo mundo sabe, entrou muito mais CPFs do que jamais entrou, babá. A galera fica insegura, a galera vende, a galera fica
é novidade para muita gente. Ou para quem não é novidade, também balança. Uhum. Também você não vai ouvir o Felipe Miranda mais do que jamais ouviu. Vai procurar outras fontes. Vai falar. O comportamento, como é que você vê o comportamento e qual comportamento você acha, entre aspas, ideal numa situação dessas? É porque, Não, o ideal é do Rodolfo, né? O Rodolfo aqui, nosso Ok, sócio, zen. assim, o cara é um monge, né? O Felipe Miranda sofre, vai pra casa puto, não mas você assim, fica abrindo o celular. Fico abrindo. Não, abrindo Nossa. não, ele não fecha. Ele não fica abrindo porque não não fecha. sou assim, Você não. também? Eu já melhorei um pouco, mas essa semana foi brava. Essa semana foi semana pandêmica, assim. Fiquei conectado o dia inteiro. Mas só uma coisa eu tenho esse problema até obsessivo, que você não acha um problema, você acha uma Qual virtude? deles? A obsessão. Eu tenho Eu acho uma qualidade. a obsessão. Eu acho que a gente vive um tempo em que todos os exageros são vistos com má vontade. Eu acho que alguns deles são qualidade. Uhum. Eles advêm ou de uma inteligência acima da média, uma dedicação acima da média. E eu acho que a gente vive uma época, um parênteses, outro parênteses rápido, né? No qual existe sempre o médio, o medíocre, ele atrai os dois polos. O de cima e o de baixo, numa sociedade. E eu acho que hoje em dia mais do que nunca. Entendeu? Então, todo mundo que tá fora desse padrão pra cima é puxado pra baixo. E a obsessão tá nesse pensamento pra mim. Por isso que eu acredito que ela seja uma qualidade, não um defeito. Claro que depende de quem tá vendo, né? É claro, de dentro, mas de dentro é complicado. Eu fiz uma explicação. Eu quis encurtar uma explicação pra não ficar chato, mas na minha opinião é uma qualidade. Só resumidamente. E Mas no só seu caso mais ainda. É super uma super obsessão, mas só pra deixar claro, isso não transborda pra decisão. Eu me incomodo, eu fico chateado, chego em casa, minha mulher sabe que eu tô namorado, mas eu não aperto botões. Então acho que esse é o ideal, é o comportamento em que você sequer se contamina, né? Faz parte. Melius tá caindo 7,5, subiu 7,5, ou seja, pode ser qualquer coisa no curto prazo, saiu a 10, foi a 75, voltou pra 45, normal, né? Se tá dentro do negócio, sobe ainda no ano, uma barbaridade. Então eu não deveria nem me contaminar emocionalmente. Se contaminar emocionalmente já é ruim. Mas, uma vez que você se contamina, tenta não agir sobre aquilo, né? Implode pra dentro e não começa a destruir o negócio financeiramente. O pior do investidor é quando ele começa a tomar decisões num momento como esse, porque ele sai da razoabilidade. Você tá vendo que você tá ansioso. Mas não fazer nada também é uma decisão. Não, uma super decisão. Uma super decisão. Eu vou te dar a regra de bolso de quem é mais velho aqui na mesa. Regra de bolso 45. Sabe como você se livra desse problema? Não marca mercado o preço dos ativos. Esse é o grande problema. Traduz. Não, mas aí você tá se enganando. Não, peraí, traduz Não. pra quem tá ouvindo. Qual é o problema? Você comprou Melius a 10, ela tá 75. Você põe na sua planilha 75. Você põe na sua cabeça 75. Então, quando cai para 45, Você não esqueceu do 10. Você tá perdendo 30. Você não tá ganhando 35, certo? Sim. E aí? Não, e aí que isso te afeta demais. Você ficar marcando, você ficar marcando a mercado, você te corrompe muito a cabeça isso, entendeu? Porque acontece isso às vezes, por exemplo, olha que loucura. Você me fez pensar isso uma vez. Você um dia me ligou e falou assim, cara... Você sou eu, tá? Porque as pessoas não estão nos vendo. Você falou assim, cara, essa ação não sobe, essa ação só cai. Eu falei, cara, como só cai? A ação subiu 60% no Era Via ano. Varejo. Subiu 60%. Por quê? Porque como você já incorporou a alta, Sim. pra você tá caindo 20%. Você esqueceu já que ela subiu 60%, né? Então, tem uma coisa assim, às vezes a gente esquece um pouco, a gente incorpora o novo preço, acha que aquilo é uma verdade absoluta, e aí a gente não percebe que às vezes o problema não é onde tá, o problema é onde tava, né? Porque às vezes a coisa tá fora do preço pra cima, isso acontece também, né? Mas o problema é que tem a volta também, né? Você comprou a 10, tá 4... Ah, não, mas eu tô comprado a 10, tô tranquilo. Então, eu acho assim, a marcação a mercado... porque com essa gordura você resolve. Mas o problema porque é isso você aqui, tá qual que foi seu... perdendo em dinheiro. termos práticos, nesse seu... Aqui você não tem um problema. Você tá puto, mas você não tem um problema de verdade. Você não tem, mas muita gente sofre. E toma a decisão errada porque acha que tem o problema. Então... E aí é o psicológico contra, porque esse jogo aqui é de cabeça, né, Felipe? Não, com certeza. Muita gente ganhou dinheiro essa semana. Muita gente em dezembro vai falar, cara, ganhei dinheiro
graças àquela semana maluca de agosto. Aham. E muita gente em dezembro vai falar, cara, que se eu não tivesse feito aquele monte de bobagem naquela semana de agosto, porque é um jogo de cabeça. Tem gente que se assustou, tem gente que vê oportunidade, tem gente que acha que porque tá caindo vai subir e não vai, você mesmo falou, e tem gente que acha que tá perdendo numa posição que não tá perdendo. Mas peraí, pra gente não fugir da pergunta central. A pergunta central era o que... A pergunta central era o que... saber o que é pra fazer. O que é pra fazer. Claro. Mesmo que não seja fazer nada, porque é fazer alguma coisa. Pergunta legítima. E aí você falou assim, não, o Rodolfo é um cara que fica zen, equilibrado, maravilha, tipo sussu. Não, uma pergunta assim, bem específica pro Felipe. Você mexeu nas suas carteiras essa Não semana? mexi nada. Então, essa Então, não aconteceu uma coisa diferente comigo, e daí você complementa. Eu olhei, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí entrei lá, aí eu olhei, falei, cara, eu compraria essas ações nesse preço agora? Essa é a pergunta. Eu compraria. Aham. Eu falei, não é possível. Então dá pra eu vender, não né? posso. Eu compraria a Vale a 98. Sim. Só pra dar um exemplo rápido. Sim, claro. Sim. Aham. Pô, eu comprei a 114, sei Aham. lá, não vou me lembrar agora, mas comprei acima. Por que eu não vou comprar 98? Aí eu não meio que me acalmei. Falei, assim vai ficar assim. Isso foi o que aconteceu comigo. Não, mas você foi o raciocínio primeira perfeito. vez. Aham, mas você foi perfeito. Porque é justamente isso. Na verdade, essa é a única pergunta que interessa. Tem o psicológico, que, puta, caiu, você fica bravo, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, o que o investidor deve olhar é assim, esquece o que aconteceu ontem. Uhum. Só existe um preço. Não importa se eu paguei 10, se eu paguei 75. A 45, Melios é pra comprar ou é pra vender? Essa é a pergunta Sim. relevante. Então E no caso das minhas ações, assim, não tem nada ali que eu não esteja confortável. Tem coisas que eu me preocupo, mas assim, que eu acho que são muito atrativas desse preço. Por exemplo, diferente, Cosan é uma coisa, eu não me preocupo. Caiu, eu não me preocupo. Oi é uma ação que eu me preocupo, porque se o mercado der uma azedada, ele é muito endividada, isso aqui tem problema, mas eu acho tão barato que eu deixo, mas me preocupa. Por exemplo, pausa. Você é um cara defensor de Oi desde que eu te conheço, você, Teco. Eu Você tô defende- passando um calor agora. Então, porque você comprou a Oi, se não me falha a memória, quando ela tava 0,60. Eu comprei a 0,78 a Vai. primeira vez e já comprei depois a 1,60 de novo. E aí? Aí você, no meio dessa caminhada, você acredita que ela um dia vai ser 3. Você... 3,30. Tá. Você... Oi, Não, 3,30. Não, Oi, e aí 3,30. aí que eu tô incomodado, porque é o seguinte, a ação não para de cair, pra mim nada mudou pra pior, aí você fica pensando, ou você tá fazendo conta melhor que os outros, ou você é o idiota, né? Aí você fica nesse conflito o tempo todo. Como é né? que isso não vira um exercício de ego? Digo, de você Não, é ficar... porque a Oi tem um caso específico, né? Acho que o Felipe até pode falar melhor do que eu. A Oi tem muito cara que compra. A Oi, ela sempre exagera no movimento, porque as pessoas acham que é sempre amanhã que ela vai explodir. Então o cara compra, aí não anda e vende, entendeu? É um papel muito de especulação, de pessoa física ali, que eu acho que atrapalha um pouco a lógica do papel. Mas assim, eu me prometi que eu vou sair da Oi quando não acontecer o que eu acho que vai acontecer. E tudo bem, agora preferia ela 2 do que a 1. Claro que preferia. Mas não Você vai sair da Oi quando? Não entendi. Eu vou seu sair. pensamento. Não, ela tinha um monte de coisa que ela tinha prometido, ela já fez quase tudo, tá faltando Faltam a duas aprovação coisinhas. do CAD, né, Uhum. da móvel, e tá faltando desvincular essa história da Infraco, que agora mudou o nome para um nome horroroso, inclusive. Vital. Vital. Nome feio, né? Isso. É. Hã? E assim, eu acho que a ação vale mais. Você pega qualquer conta que você faça ali, vale mais do que isso. É claro que tem risco, né? Tem risco da dívida. Ela é dívida Então, em mas é dólar. aí que eu queria chegar, que é o que eu brinquei com vocês da correção. Então você, de certa maneira, é um idealista, assim, no sentido de você falar assim, um dia o mundo me dará razão. Um dia a bolsa estará nesse lugar certo. Ah, mas sempre está. Então, Sempre entendeu o que eu chega quero lá. dizer? Sim, mas Por é- isso não vendo, por isso eu vendo. Aham. Porque um dia ela estará neste lugar correto dela estar. Com a Oi, ou com a Cosan, ou com qualquer uma. O que mata essa conta é que o mundo não é só isso, né? Por exemplo, eu me peguei essa semana pensando assim, pô, eu tenho um papel aqui, eu acho que esse papel pode subir 40%, mas aí você olha um monte de coisa que você pode subir 50%, 60%. Aí você fica nessa dúvida, troco ou não troco? Por que eu não vou trocar se essa aqui é mais fácil de subir com menos treta do que a Oi? É, Por exemplo. não, no caso não era as com a pessoas Oi, vão mas era amar com que outras. vocês agora É. falem duas dessas ações, por exemplo. Não, por exemplo, essa semana a Cosan caiu pra... Nelson abriu um sorriso imenso, porque Não, nossa Cosan audiência vai aumentar. caiu abaixo de 22. Cara, Cosan, eu acho assim, acho dado, acho de graça. Então, se você pensar na sua carteira e você não tem ação que possa subir 40%, 50% de forma óbvia, eu trocaria.
Mas é difícil fazer essa conta, né? Essa conta acho que aí complica. O timing, você vender uma coisa que você acredita para partir para uma outra coisa que você acompanha menos. É aí que eu acho que o investidor pessoa física começa a se embananar, né? E eu, como já me embananei muito com isso, aí eu penso 2 vezes. Entendeu? Tanto que, pela primeira vez em muito tempo, a minha lógica sempre foi vender uma coisa, essa semana eu não consegui. Eu preferi comprar só. E aí já tô desconfortável com Que essa. no caso foi até Cosan, né? Foi a Cosan por acaso. Entendi, eu te interrompi. Não, é que você falou uma coisa que é exatamente isso, o que faz o investidor, né? Você fala, vocês são idealistas, mas é um pouco disso mesmo, porque às vezes tem uma sensação que o analista ou o grande investidor, ele é um adivinho de preço da ação. Quanto vai estar a Oi daqui a um mês? Quanto é, né? Tal ação é X reais, tá? Não é isso que o analista faz, né? Ou deveria fazer. Ou deveria fazer. Você pode ser um trader, né? Você pode ser um analista, você acredita que o gráfico é capaz de te predizer qual é o próximo preço. É uma crença sua. Que a partir de um gráfico você desenha uma linha lá e você consegue antecipar o preço de um determinado ativo. Eu não acredito nisso. Nós aqui achamos que isso é um processo de adivinhação. Nós não somos adivinhos. O que a gente faz é, se a Oi cumprir tudo que ela diz que vai cumprir, quanto que ela vai fazer de lucro lá na frente? X bilhões. Empresas como a Oi são avaliadas a quantas vezes o seu lucro? Mais ou menos a 20 vezes lucro. Portanto, Oi deve valer 20 vezes X. Quanto que ela tá na bolsa agora? 4 vezes X. Então, eu espero. Tem 16 para vir ainda. Então, o que um analista faz é ele olhar para uma ação e falar assim, quanto seria justo para essa ação perante ou os ativos que ela tem ou o caixa que ela vai gerar. Dado isso, quanto que ela deveria valer mais ou menos? Ela deveria valer 10. Beleza, e quanto ela tá? 9. Não sei se ela vai entregar esse resultado mesmo, então de 9 para 10, não vale o risco, não compro. Agora ela caiu para 6, eu acho que ela vai dar 10, se eu tiver errado ela vai para 9, ela deveria ser 9 e ela tá 6, de 6 para 9, aqui já vale a pena. É isso que faz um analista, ele não é um adivinho de quanto vai estar o preço, tal ação vai estar tanto em dezembro, a gente não sabe. O analista, né, o dedicado, o fundamentalista, que é o nosso caso, que é um idealista, qual é o idealismo dele? Que ele acredita que o preço, a cotação que você vê na tela, converge para esse valor que deveria ser justo. Que o sistema converge, vou usar, né, ao correto. Isso. Mas ele converge. Ele demora às vezes. Ao longo da história da tua história. Essa é a crença. Essa é a grande crença. Mas a história prova que converge, né? Demora, às vezes tem muito zigue-zague. Não, mas se o preço... Não, tudo bem. Eu acho que assim, o próprio preço justo não é um negócio, primeiro que ele não é observável, né? Você nunca encontrou um preço justo pedra, por aí, né? Claro. Sabe que enquanto você está falando, o Caio Mesquita está aqui ao meu lado, tranquilo. Por quê? Porque vocês têm as criptos. E nada disso te abalou. Exatamente. Que crise é essa que eles estão falando? Não é verdade? Caiu o mercado? Não, só subiu essa semana. Pois é, cara. Impressionante, continua pujante o mercado de cripto, né? Tava até discutindo também. E o Teco solta um sorriso amarelo e pensando, né, caramba, eu tô chegando atrasado na próxima sexta eu terei novidades pra vocês, cara. É só isso que eu posso adiantar. É mesmo. Expectativa grande. Nessa sala, meu caro ouvinte, há várias pessoas. Os mais sorridentes, com certeza, Caio Mesquita e o Nelson, que é o meu grande conselheiro de criptos. Quer dizer, tava até checando agora no celular, Bitcoin $48.500. Caraca. Ela ficou 30 anteontem. Ela ficou na barreira do 46. Adoro essas palavras. Ela na barreira do 46, onde ela tinha uma pequena... Como é que se fala isso? Uma barreira para resistência, obrigado. Que é o negócio, que tinha sido suporte na sua queda de 65. Muito bom. Temos um grafista aqui. Esse vocabulário é maravilhoso. Mas o que importa... Ethereum a $3.200. Ethereum é uma subida importante aí recentemente. Outras moedas também, né? Quer dizer, Mas a gente tá brincando aqui. Uma coisa interessante que eu queria trazer até um número, compartilhar com você. Não sei se o Teco deu uma olhada aí. Esse negócio das criptos, realmente a popularização é enorme, né? Das famílias ricas, né? Também, o que eu quero falar foi nos Estados Unidos, a Robinhood divulgou o resultado. Robinhood é essa plataforma americana de trading, né? Que cresceu super aí na pandemia e fez um IPO recentemente. E divulgou o resultado, mostrou que a receita dela principal é de trading,
mas acho que é 60%, por aí, 60% veio de trading de cripto, tá? E desse 60% de trading de cripto, 60% veio de uma moeda, Dogecoin. Ou seja, 35%. Que é uma moeda ainda que nem É uma invenção, foi uma invenção, uma brincadeira. Elon Musk, aquele papo todo. Ou seja, 35% da receita do Robinhood vem do Dogecoin. Mas o que é interessante é acho que são 20 milhões de usuários, clientes ativos, 60% negociaram cripto no último trimestre no Robinhood. É impressionante os números. Mas hoje em dia as pessoas vão para cripto, claro, por ambição, mas elas, e algumas por idealismo, já para usar a palavra que estamos usando, principalmente nos Estados Unidos, onde a coisa, acho que o Damian falou muito isso aqui, né, Damian Maia, um dos nossos entrevistados, falando que a galera nos Estados Unidos sistêmico, dessa ideia. Mas como um hedge para a bolsa começa a cair americana ou europeia, como vocês citaram, aí o cara vai para Bitcoin não, para cripto, se tem essa correlação compensar, não. Como hedge, acho que é uma outra classe de ativo que não é correlacionada, aí sim, então pode ser como pulverização de investimento mesmo. Como diversificação no portfólio. O que se fala na academia é que ele é descorrelacionado, né? Então ele é um instrumento de diversificação, ele ajuda na sua carteira nesse sentido, que putz, não importa o que aconteça com o resto, ele vai ter a sua dinâmica própria. Então é diferente assim, se você, o Teco falou, esses trigêmeos, é provável que ele esteja certo, porque na verdade essas coisas andam muito juntas mesmo. Isso aí é um kit Brasil. É muito difícil você ver a bolsa indo muito bem e o dólar e o real não se valorizando e o juro não caindo. Então, o Bitcoin é uma outra coisa. O Bitcoin anda do jeito dele. Então, ele é um instrumento muito poderoso de diversificação. Ô Felipe, acho que tem uma provocação boa para fazer para você responder sua opinião. Uma coisa que mudou é essa história da renda fixa, né? Patinho feio aí nos últimos 2 anos, Selic lá embaixo, enfim, perdendo da inflação, ninguém queria. Isso, obviamente, direciona dinheiro para multimercados, imobiliários, bolsas, criptos. Selic 7,5, né, no final do ano, que é o que o Fox está dando, você investe a sua grana hoje num pré a 10, mas você investe num bom CDB a 9 e pouco. O quanto isso tira fluxo para a bolsa e se tira, você acha que é relevante, desde multimercado até pessoa física, até novos investidores? Porque uma vez o Dami falou isso, achar papel que você bata assim, pensando em longuíssimo prazo, o pré-31 te dando 10,5 ao ano, tem muitas ações que você acha que você colocaria e falar, essa ação me dá 10,5 ao ano? A não ser com um altíssimo risco, acho que são poucas. São poucas. Então eu acho que começa a roubar fluxo. Se não necessariamente, não quero dizer também assim, interrompeu-se o financial deepening lá, né, para usar o termo do André Esteves, interrompeu-se esse processo de migração para a bolsa. Não acho. Mas sei lá, se ia 100 para a bolsa, que estava na poupança e nos instrumentos mais convencionais, agora vai, sei lá, 50-50. Acho que você começa já sim a sentir uma diminuição. Ainda acho que é fluxo líquido positivo para a bolsa, nesse movimento específico, mas eu acho que cada vez mais o fluxo está sendo capturado pela renda fixa. Primeiro porque está atraente e segundo porque a performance de curto prazo não deveria, né? As pessoas deveriam estar comprando barato, mas o que elas fazem na verdade é que elas vendem quando cai e compram depois que sobe. Então, esses dois efeitos estão jogando contra a bolsa. Felipe, a gente conversou com um grande banqueiro essa semana e apontou um fluxo forte em renda fixa no CDB do banco, captando bastante em CDB em renda fixa. Então, tem dinheiro indo para renda fixa, sim, nesses níveis, né? Dinheiro importante. Né? E agora, para quem investe em ações, né, vai ser um stock picking, vai ser mais do que necessário ali, né? Porque você começa com... com uma pequena, talvez, nuance só... que o pré é o pré, né? Então, assim, ele é um juro nominal. Então, se você tem um risco de inflação bem grande aqui, né? Se a inflação for 9 de novo ano que vem, você teve um retorno real de 1. As empresas, né, são ativos reais, normalmente, né? Então, se assim... Os lucros das empresas, eles deveriam subir nominalmente. Então, se não acontecer nada com a Empíricos, né? E o lucro da Empíricos é 10... Para ter o mesmo lucro ano que vem, ela deveria ter um lucro de 11. Então, para ter a mesma relação do preço sobre lucro, voltando lá ao que a gente estava comentando, o preço, se o lucro está subindo 10%, para o preço-lucro se manter o mesmo, o preço da ação também deveria só acompanhar a inflação. Então, esse cenário que a inflação deve ficar um pouco alta, em tese, ele é bom
Pras ações. para o preço nominal das ações, né? No que a gente tem que ficar ligado agora? A gente tem que ficar ligado em tudo, mas vocês destrincharam ou boa parte dos fatores que geraram essa crise, geraram essa queda. A gente, apesar dessa pequena correção que a gente teve agora esses 2 dias, o que a gente tem que ficar ligado para saber se já é hora de comprar, se é a melhor hora de esperar? Para onde a gente tem que olhar? A gente tem que esperar para ver se o IR vai passar, não vai passar, se ele desistir, provavelmente. No que você. Vou mudar a pergunta. No que é que você tá ligado? Eu acho, tem 2 coisas que são, principalmente a bolsa brasileira, assim, preço de commodity, porque o preço se você somar Petro, Vale, CSN, Gerdau, isso aqui dá 1/3 do índice, então pesa, né? Se o commodity cair muito, isso aqui arrasta, não tem muito como. Mas o mais importante é a sinalização de populismo fiscal para até a eleição. Acho que essa é a grande variável. Mas eu já sou a favor de você começar a montar posições em bolsa nesses níveis. Acho que assim, não é para dar all-in, mas já dá para ir comprando aos poucos. Esses 7 vezes lucro de bolsa... Eu tenho R$10. Quantos reais eu já boto na bolsa? Eu tenho R$10 para isso, né? Dentro do que eu separei. Dos 10... põe 2,5, 2,50 agora, né? Vê semana que vem. Passa aí as próximas 4 semanas comprando. Fala, Caio. Não, e também começa a olhar, acho, voltando o papo aqui com o Teco. Tem oportunidades interessantes em renda fixa, se quiser fugir do risco de inflação, títulos indexados à inflação. Entre aspas, se garante a 10, né? Não, se garante um spread em cima da inflação. Os IPCA mais estão 5. pagando 5. Isso, 5 é juro legal. real. É um papel bacana, não tem esse risco da inflação que o Felipe falou, e você está travando uma rentabilidade interessante. E põe um pouquinho de pimentinha aí nas criptomoedas também, senão... Eu acho que a gente vai dar um pouco de diversão, tem né? um palpite que a gente vai ter, os perdedores vão ser aquela categoria do meio, né, Felipe? Não sei se você concorda. Os fundos imobiliários e fundos multimercados, as pessoas vão migrar para os extremos ali, né? Vai ficar uma classe de ativo, se esse juro for para onde parece que vai ficar uma classe de ativo estranha, né? Porque por que você vai correr o risco? Você tem 7,5 na mão. Por que você vai entrar no fundo imobiliário para ganhar menos que isso? Mas isso é um bom tema, rapidamente também, falar de imobiliário, porque, por exemplo, o Felipe, acho que foi semana passada ou há 2 semanas atrás, falava muito de 2 empresas em particular, né? Você falava muito da Mitre e da Direcional, por exemplo, né? E os fundos imobiliários que iam, depois eles iam voltar porque ia ter o imposto, aquela coisa toda, e depois... É um setor todo muito travado, né? Ele está muito sensível à taxa de juros de mercado, né? E está muito com esse medo do que o mercado chama do affordability, né? Dessa capacidade de você comprar imóvel. Que o mercado... Porque ao mesmo tempo, desculpa, mas só complementando, a gente vê prédio em todo lugar novo sendo feito. Isso, todo dia. Exatamente. Toda hora, em todo lugar. A gente está falando de São Paulo, que é a cidade que eu moro, e vejo e isso esse é o toda grande hora. medo. Imagino que no Brasil todo. Assim. Essa sua sensibilidade é o que o mercado está vendo também. Eu estou vendo um monte de prédio novo chegando e eu não tô vendo renda para absorver tudo isso aqui. Só que, objetivamente, essa é uma elucubração, porque os resultados, principalmente de Mitre, de Direcional, Cyrela também foi espetacular, os resultados foram muito bons. Se você conversa com o Direcional, é assim, cara, o resultado do terceiro tri vem espetacular, vem melhor ainda. Então, o que talvez esteja escapando às pessoas é que, assim, eu acho é que as pessoas estão loucas para comprar dar uma melhorada no imóvel, né? Seja você comprar uma residência de segunda moradia, né? Uma casa de veraneio. O famoso efeito pandemia também, né? E as pessoas querendo morar num lugar melhor. Pô, se eu vou fazer um híbrido aqui, né? 2, 3, vou 2 dias no escritório, fico 3 em casa, vice-versa. A casa tem que ser mais bacana aqui. Não dá para ficar eu e meu marido aqui, um quarto-sala, nós vamos se matar aqui em 2 dias. Vamos ter um negócio mais bacana. E agora é diferente também do ano passado, que já tinha esse efeito. Mas, de novo, tava um vácuo ali, ninguém sabia o que ia acontecer. Agora você tem uma cara de que, olha, estamos saindo. Você consegue ver a saída da pandemia, né? Você vê que a vida vai voltar ao normal. Tá voltando, né? Todo mundo vacinado e tal. Então, eu acho que o mercado tá muito cético com esse setor como um todo. Então, eu acho que o incorporador tá dizimado em bolsa, ninguém quer. Mas, assim... uma hora eu acho que deveria também se refletir. Direcional, principalmente, é uma ação que não tá nas que não tiram o meu sono, embora não esteja
tá performando bem melhor que o Naquelas, setor. usando o meu exemplo, que você olha e fala, tudo bem, uma hora vai... Tô tranquilo, diferente da Oi. A Oi me dá medo, porque assim, a ação caiu muito, não porque tem muita dia. A Oi, o que eu acho? Vai dar alegria lá no final. Porque a gente tava conversando também essa semana, né, cara? Assim, pô, tem gente falando, Infraco lá, essa empresa de fibra da Vital. da Vital, assim, falando assim, pô, isso aqui pode valer 100 bilhões de reais. É Caramba, muita grana. É muito dinheiro. Isso aqui vai ser uma blue chip brasileira. É. Pô, 100 bilhões de reais e a Oi tem um pedaço. Então, né, tem da valor lista- aqui. da Agora, lista- pra você, só desculpa. pra concluir, porque assim, só que ela precisa entregar essa Vital, né? Ela tá saindo do chão agora, tá passando fibra agora. E tem uma travessia para fazer. Então tem Oi é risco. Até aparecer essa Vital, de fato, e ser essa empresa de 100 bilhões, a Oi queima a caixa lá. Por mês ela queima seus 300 milhões de reais. Difícil, né? Então você tá correndo uma maratona e tá meio cansado. Então vai chegar, mas vai chegar dando calor. Sobre ainda o setor imobiliário, para conta fechar, se não aumenta a renda e os preços estão subindo, é o crédito imobiliário. É. E as taxas subiram um pouquinho, Aham. mas assim, no final você está basicamente tomando empréstimo à inflação, né? Uhum. Ou seja, até assim, você consegue ainda se Se financiar financia num quanto custo hoje? interessante. Não sei, Ainda tá 8%, em 7,90, dígito né? ainda. É. 7,90 o Santander, né? É. 7,90, Foi o primeiro a 8%, que é a inflação que está rodando aí. Uhum. A não ser que a TR comece a andar um Positivar, pouquinho. né? Que eu não sei, não estou acompanhando. Não, eu ia pôr aqui na mesa se te preocupa essa história da China, cara, porque a China tá fazendo uma turbulência ali, tá um caos ali, já mexeu no setor de tech, depois de educação, agora afetando commodity. Bolsa de lá caiu horrores, né? Tem gente falando que isso é ruim pra gente, porque Uhum. quando você olha os pares, pô, por que você vai comprar bolsa aqui se a China tá mais barato? Por outro lado, tem gente que fala que tem dinheiro vindo pra cá, saindo da China. Que tem alguma opinião? Preocupa? Não, preocupa, porque a gente é muito sensível à China, né? O minério de ferro é China, soja é Uhum. China, tem carne China, então tudo tem... E a China junto com os Estados Unidos, puxa muito o crescimento global. E o Brasil, às vezes a gente fica muito se explicando pelos nossos fatores. O Brasil é muito sensível às condições globais, Uhum. né? Mas acho que isso talvez que o Dan tenha me ouvido falar, que é... O pessoal olha para China. Primeiro, é muito difícil falar de China, as informações chegam truncadas, é uma outra lógica, né? Putz, uma sociedade confucionista, com a sua lógica própria, não tem a democracia como um valor. Uhum. Não é só que não é uma democracia assim. Se os caras querem, assim, por que você quer me impor esse seu valor ocidental aí? Eu tô de boa. Uhum. Então, eu li lá o livro do Henry Kissinger e não tenta entender a China com a cabeça ocidental. É outro rolê. E outra. Talvez, e aí foi o que o Paul Romer falou, que é um super macroeconomista, né? Falou assim: olha, o que está acontecendo na China, principalmente com tech, talvez seja, na verdade, leading, né? Isso aqui é uma antecipação do que pode acontecer no Ocidente. Se você pegar o que é antitrust. Lembrei o que você falou. Que eu falei do Soros, porque o Soros falou do poder, superpoder que as techs podem ter quando aliadas com governos antidemocráticos. Exatamente. Por Que é o isso. que tem a ver lá com o documentário da Netflix que ficou famoso. Falou assim: olha, se a gente está sendo tão manipulado pelas redes sociais, talvez. Imagina isso num contexto. O Soros fala, imagina se você vai na Rússia e o Facebook querendo entrar na Rússia, você tem lá uma aproximação do Putin com o Facebook. O Putin, né, fica mais 50 anos no poder. Uhum. Então, e aí todos aqueles outros caras, né, Hungria, né, Erdogan na Turquia, é um super risco. E aí a gente influenciando o comportamento também. Então, talvez o antitrust na Europa contra a Microsoft, contra a Facebook, é muito parecido com o que está sendo feito na China. É que na China vai na base, não tem congresso, vai na truculência, né? Vai na canelada, E a né? gente se assusta. O que estão lá? Mas talvez aqui haja uma falha de mercado desse lado também, porque é um super monopólio, é uma super invasão de privacidade. Então eu acho um tema muito complexo, que olhando com os olhos ocidentais é difícil da gente interpretar. Então eu tenho medo, mas também acho que assim, também passa, sabe? Eu acho que não é não acho também que a China, não dá para fazer negócio. Tem a lógica própria dela lá. Semana que vem, para quem tá nos ouvindo no fim de semana, ou para quem tá nos ouvindo durante a semana, a gente vai ter gente ouvindo o tempo todo. O que é que você vê pra semana que vem? O que é que você imagina pra semana que vem? Quando a gente tá falando semana que vem, é a partir de 23 de agosto, né?
Dan, é difícil, assim, eu acho que vem alguma sinalização de orçamento mais tranquilo. Então, porque dentro dessas coisas, desse cardápio que você mostrou, algumas coisas se resolvem semana que vem, ou pelo menos sinalizam. Eu acho que Então- sim, mas eu não queria também transmitir essa ideia, assim, a bolsa tá 7 vezes lucro, me parece barato. Cosan, eu acho que é super pra comprar, 21, 22, 23, até Abre 25. parênteses, Raizen queimou o filme, o que aconteceu? Não, o mercado bateu como um todo. Tá no pacote. Posso só, desculpa, só interromper você de novo, só dar um exemplo de uma coisa que eu acho que é onde a gente se assusta. Olha só, o mercado melhorou ontem, né? Tava horrível, melhorou Isso, ontem, quinta-feira. quinta-feira, hoje abriu caindo, né? E virou. O que aconteceu hoje? Duas coisas sobre o que o Felipe falou aqui no começo. Primeiro, Paulo Guedes de manhã, em alguma dessas confederações nacionais de alguma coisa, falou o seguinte. Ele fez uma live hoje. Faz live todo dia, né? Em alguma das coisas ele falou o seguinte, que se for para piorar a reforma, a gente vai tirar. Né? Então, para mim, isso já é um sinal dizendo o seguinte, cara... Tira o bode da sala. Tira o bode da sala. Bruno Funchal, secretário do Tesouro, agora à tarde. Nas últimas semanas tivemos um dos piores momentos em termos de turbulência, reafirmamos nosso total compromisso, responsabilidade fiscal, controle de contas e teto de gastos. Se tiver que pagar os precatórios, vai ser dentro do teto. Aí você abre a tela, os juros despencando, a bolsa fazendo máxima, o dólar caindo. Eles precisam fazer mais isso, né? Eles precisam aparecer mais para reafirmar, se é que eles querem reafirmar isso, né? Isso vai tirando incertezas. Se você consegue ficar um mês sem falar da palavra teto de gastos, o dólar cai 50 centavos aqui no Brasil. Né? Mas o governo fica pondo. E repara, é uma coisa até que a gente vai falar hoje no fim de expediente lá com um amigo do Felipe, o Lucas. A gente não tem oposição no país, né? A gente não lembra quem é oposição, né? Todos esses bodes que colocam e tiram são sempre os mesmos 20 caras ali. É o centrão, é o presidente, é o ministro, né? Põe um bode, tira um bode. Põe um bode, tira o bode. Põe 2 bodes, tira um. Ficou um bode, põe um elefante, tira outro. E a gente fica aqui nesse... rame-rame sem sair do lugar, às vezes, né? Sim. Isso é uma colocação, usando ela num aspecto maior, hein, Caio? A gente achou que o Brasil ia sair do lugar, né? Digo, nesse governo, nessa passagem, de alguma maneira havia uma esperança desenvolvimentista, que é uma palavra ruim, mas acho que todo mundo está nos ouvindo. Havia mais esperança de avanço do que realmente está acontecendo, né? Não, que era uma agenda liberal, né? Aham. E, assim, uma das bandeiras da eleição do Bolsonaro, Era e essa. muita gente, né, duvidava da convicção dele, Uhum. que não é o passado dele como político, né? Não, né? Mas era uma agenda liberal, era o posto Ipiranga, Não, mas de Paulo Guedes, isso, Paulo Guedes, esse muito em negócio. cima Aí do teve Paulo. uma reforma da Previdência, a coisa tinha lá o Salim Matar na privatização, começou a organizar um programa de privatização e tal, vendeu até algumas coisas, concessões, fez bastante coisa nesse sentido. Eu acho que de alguma forma, sim, a pandemia prejudicou isso aí, porque daí, botou isso tudo... Uhum. É outro foco e justificado, né? Putz, uma crise daquele jeito, sanitária. E aí aí volta aquela história. Bom, o presidente não tem realmente uma convicção nisso, também aquele negócio, fogo amigo, um negócio, uma confusão ali, né, deles lá de fazer. E também, assim, no final, eu acho que também falta até, no final, acho que é uma convicção do país, para onde a gente quer ir, né? Se for pensar bem. Se o Brasil fosse uma ação, você comprava? Depende do preço, né? Isso aí. Atual. Sim, não seria... Difícil. Você acha que vai subir? Não teria, se tivesse, não teria um peso importante no meu portfólio. Entendi. Sinceramente. Você, se fosse uma empresa, né? Eu acho assim, nesses preços eu sou mais comprador de Brasil do que... Mas não porque o país... Porque eu nutra grandes esperanças também. É que eu acho que tá muito... O párea internacional, não tem saída, vai explodir a dívida. E também não vai, sabe? Vai ser aquele jeitão medíocre mesmo, de sempre. E só que agora também é isso, né? O presidente é um genocida que acaba com tudo. Não é também assim, sabe? É um negócio que, putz, tem um monte de defeito, tem uma série de problemas... Mas também não vai acabar, sabe? Vai ali de uma certa mediocridade. Fiz acho que a gente conversou lá numa live que eu fiz com o André Esteves, é o que ele falou também, putz, vai ter que vir pro centro, vai definir a eleição no centro, ninguém quer, a direita já vai votar no Bolsonaro, a esquerda já vai votar no Lula.
vai ficar os dois falando Os 40% do meio é o que vai decidir que vai a eleição, como decidir. sempre decidiu. de Como alguma sempre, então vai ter que vir pro meio. Não tem jeito. Quando E aí eu digo 40, ninguém fique bravo comigo, porque a grosso modo é 30 sempre os extremos de cada lado. Sim, Só uma conta sim. de padaria. Então eu acho que E assim, não tenho nenhum apreço pessoal pelo presidente, não é isso. Mas a questão é que assim, o Brasil de algum modo não é essa nota 0 que a gente está sendo atribuído também. Não vai ser nota nem 7, mas assim, do 1 pro 5 tem muito para caminhar, né? E só um pequeno esclarecimento, só para não ficar um negócio. Eu acho que a Bolsa tem mais para subir do que para cair, acho algumas ações super atrativas. Agora, não tô aqui numa perspectiva do trading. Então semana que vem vai subir necessariamente. Não sei, talvez caia. Né? Dos 7 vezes lucro, pode ir para 6 antes de ir para 10. Né? Não é que é um negócio... Mas há mais motivos para ela estabilizar e subir do que para cair. Isso, é um jogo, é uma distribuição de mais probabilidades. Sinais. Isso, uma distribuição de probabilidades. Sim. Tem muito mais probabilidade de fazer sol do que fazer chuva. Não quer dizer que não possa fazer chuva. Exatamente. Teco, mais alguma coisa por aí? Você fez até listinha e tudo? Não, eu tinha feito o que o Felipe falou, eu concordo com ele. Acho que por enquanto é muito mais ruído do que sinal, né? Acho que o que me preocupa aqui nessa conta, que eu não sei muito mensurar, é essa história da renda fixa. Acho que isso mudou de patamar e não tenho muita ideia de como é que vai ser fluxo de grana de multimercado, desses outros grandes players ali, porque muda o jogo, né? Uma Selic a 2 é uma coisa, uma Selic a 7,5 é outro jogo. Essa história da China me tira um pouco o sono. Eu acho que todo o resto, por enquanto, a gente tem mais má vontade do que... É um governo muito ruim, né, Dan? Assim, o governo Bolsonaro, de maneira geral, ele é muito ruim e ele é um governo e oposição ao mesmo tempo. Agora, na parte econômica, eu acho que ele fez muito menos estragos do que se atribui a ele, entendeu? Então, assim, ele reclama da Petrobras, do preço da gasolina, troca o preço, faz tudo errado, mas não teve interferência de preço na gasolina. No teto de gastos, já se ameaçou romper o teto de gastos umas 30 vezes, ainda não se rompeu. Já se ameaçou demitir o Paulo Guedes 1000 vezes, não se demitiu. Eu entendo o que você quer dizer, que você tem uma teoria de que o governo tem boas notícias que ele acaba não contando. Não, o governo é ingovernável. O governo é ingovernável. A minha tese assim, é que em economia, a gente atribui um peso para esses buchichos de economia, a gente atribui o mesmo peso que a gente vê no governo. Mas de uma certa maneira, tem uma liturgia ali na economia. A gente reclama, a gente poderia estar fazendo muito mais coisa do que a gente faz, não há dúvida disso. Mas assim, de coisas que foram feitas erradas, grandes decisões erradas, a gente conta quantas em economia até agora? Não, assim, algumas coisas eu acho que assim, perdemos o timing da tributária, Sim, perdemos o timing da administrativa, aquela história lá agora essa PEC dos precatórios, o jeito que o meteoro que vinha, e devo, não nego, pago quando puder, também não foi legal. A outra que... Teve outra PEC. As privatizações que não andaram. Teve a PEC também em março que a gente ficou, era uma outra PEC também orçamentária, também, que a gente perdeu um monte de tempo ali. Então eu acho que houve... Mas no fim do dia, a coisa continuou virada pro lado certo, né? Sim. Não andou, mas não virou pro outro lado. Acho que assim, a gente deu mais auxílio emergencial talvez do que precisasse. Concordo. Principalmente ano passado. Ano passado. Demos para mais gente gente demais que não precisava ter recebido. Concordo, mas assim, acho que quando você olha o governo, como a gente fica discutindo o voto impresso, quando a gente fica discutindo briga com o STF, como a gente fica discutindo o Centrão, a gente acaba achando que todas as decisões do governo vão ser com esse nível de qualidade, entendeu? E na economia, para mim, é mais uma não entrega do que coisas erradas que foram feitas, entendeu? Um erro grave muito menos que vocês, eu fazendo uma provocação, com tanto tempo para bolar uma reforma tributária, essa era a melhor que podia ser feita? Não é feita, a gente não tem reforma tributária. Não, proposta, né? Então. Isso aqui é um puxadinho, né? É um puxadinho. Não tem reforma, não tem reforma tributária para valer, entendeu? Basta ver que estão derrubando todos os pontos e não tem convicção. Mas eu digo assim, não fazer uma reforma tributária é um problema. Fazer uma reforma tributária ruim é outro problema, entendeu? A gente não consegue privatizar, é diferente de fazer uma má privatização.
Então, eu acho assim que a gente tem muito ruim. Essa história do teto de gasto, se a gente voltar lá atrás agora, começo do ano, qual era o endividamento que a gente estava imaginando? Dívida PIB para o Brasil? 90? Falava de 100 e poucos. Então, a gente vai fechar o ano em 80. 80. Ah, mas a culpa da inflação. Não importa o que é culpa, entendeu? Então, você vê que assim, a gente poderia estar trabalhando, eles poderiam estar falando, gente, calma, a gente está com 80, a gente estava preocupado quando estava 90, está 80. Mas não se consegue. É um governo que não governa, é um governo que se atrapalha, é um governo que fala muito mal e acaba gerando muito ruído. Quando você soma isso, uma má vontade que todo mundo tem com ele, ou pelo menos de metade da população com ele, cara, vira um caldo entornado toda semana e a gente não consegue sair dele, entendeu? Mas em economia, volto a dizer, acho que em economia tem mais uma não ação do que você fazer coisas erradas. Acho que houve um erro ali que houve também, foi o Banco Central, né? O Banco Central errou a mão. Mas o Banco Central é outra diretoria ali, né? Outra raia, né? Mas considerando que aquilo é uma gestão pública, né? Dos policy makers, assim, acho que nesse sentido, ter colocado o juro tão baixo e aquele o que sem querer ficar muito técnico aqui, né? Quando ele vem com aquele forward guidance, né? Quando ele vem... Aqui foi um pé trocado, né? Quando ele vem, o forward guidance, você se compromete a manter o juro nesse nível por muito tempo. Então ele pôs e tirou 2 reuniões depois, que assim... O muito tempo foram 40 dias, exatamente. Então, ele errou a mão, assim, muito. E aí tá vindo a inflação agora. Possivelmente o juro vai para 8%, porque ele deixou muito tempo baixo e ainda sinalizando que ia ficar baixo por muito tempo. Então você viu o dólar subindo lá para R$6, a inflação, não é só por isso, claro, a inflação é um fenômeno global e tem a ver também com essa desconfiança um pouco de fiscal, mas ele errou a mão também, o Banco Central, né? Mas não recai, engraçado, não recai muito. Ninguém não tem crítica ao Roberto Campos Neto no jornal, né? Mas ao Paulo Guedes, ao Bolsonaro, você vê todo dia. O Campos Neto é blindado, é engraçado isso. Ele é bonito. Ele é bonito, aquele peitoral, velho. Aquele peitoral dele, mano. Meu Deus do céu. Muito bem, senhoras e senhores, vamos embora. Caio, mais alguma coisa achou que faltou isso, a gente falar? Foi um ótimo papo aqui, gostei. E Felipe, volte sempre. Muito obrigado. Espero que não tenha tantos momentos assim delicados pra gente chamar o Felipe, mas quando a gente podia ele fazer aí, né? só um finalzinho assim, do tipo, estamos em agosto, 31 de dezembro, o que você chutaria das coisas macro ali? Fazendo um exercício de chute, assim. Por exemplo, Ibovespa, 118 mil. 31 essa é a hora que o Felipe vai se dar mal, porque essa é a hora que o cara vai guardar. Tá gravado, né? Tá gravado, vai tá gravar lá no feed do podcast dele. Mas... Não, mas tudo bem. Eu acho que é pra comprar bolsa. Assim, comprar bolsa. Eu sou comprador de bolsa. Não tenho uma opinião forte sobre o dólar. Dólar 5,45. Mas é o grande hedge mesmo, entendeu? No final você compra bolsa, compra dólares, eu acho que você tá bem. Uhum. O que eu acho, a minha grande convicção é que eu acho que o grande medo da eleição, a eleição no final do dia vai ser um trigger positivo. Vai ter muita volatilidade, mas vai ser igual a eleição americana. Se você pegar as últimas eleições americanas, vai ganhar a Hillary e é para comprar bolsa, porque a Hillary vai ganhar. Ganhou o Trump e a bolsa só subiu. Uhum. Depois vai ganhar, não sei se for o Biden é um baita risco, tem que vender bolsa. Ganhou o Biden e a bolsa só subiu. Então vai ser muito porque a bolsa prefere a definição. E porque no final do dia tá todo mundo assim, ninguém aguenta mais o Bolsonaro. E ninguém também quer o Lula, né, do mercado. Então, assim, só que vai ser os dois. Eu tenho falado isso, na falta de um candidato de centro, nós vamos ter 3. É a hora que o mercado perceber isso, e dado que ninguém tem bolsa brasileira, nós vamos continuar na mesma, vai ser mais 4 anos de muita complacência, procrastinação, como é a cara do Brasil. E se tem uma bolsa barata no mundo, é a bolsa brasileira. O resto tá tudo caro, o mundo afora. Bom, as mensagens estão todas ditas. É que eu fico curioso e não quero me tornar repetitivo. Então eu entendo que a lição tirada é a mesma de sempre. É melhor não fazer nada, do que ficar vendendo e comprando numa hora dessas. É melhor esperar a tempestade passar, porque de alguma maneira, historicamente, elas sempre passam. Então, quando eu consigo discernir uma tempestade da outra? Não, eu acho que a questão aqui é o valor intrínseco e o preço. Essa é a grande pergunta. E assim, não necessariamente é fazer nada. É você olhar para fazer o exercício que você fez. Olhar para sua carteira. Eu não acho que todas as ações vão voltar a subir também. Eu acho que esse ajuste de tech veio para ficar. Para baixo. Algumas techs ruins vão sofrer. Acabou essa história de você não ter balanço, não ter resultado e captar 3 bilhões de reais. Acabou.
Agora é outro, teve um choque estrutural aqui nessa história. Não é o fim das techs também. As techs que entregarem, que crescerem, que tiverem resultado, que fizerem aquisições, crescerem organicamente, essa que tem bons managements, tem boa governança corporativa, essas vão andar. Mas não é tudo que é tech, voa e tal. Acho que não. Acho que o mercado vai dar uma separada boa do joio do trigo. Então, na verdade, essa é uma oportunidade, sim, para você revisitar a sua carteira e ver se você tem apostas especulativas ou se você tem boas empresas compradas a bons preços. Acho que vale muito fazer esse exercício nesse momento, porque não acho que vai ser um passeio no parque também daqui para frente. Maravilha. Você entende quando um cara é fora de série, que de alguma maneira ele sempre, em algum momento, vai se sentir sozinho e puxado para baixo pelos outros, né? Foi o que eu falei antes. Imagino que sim. Em outras palavras. Imagino é que isso? sim. Então eu acho que era isso que eu queria dizer para você aquela hora. Tá. 2 ou 3 livros, 2 ou 3 filmes que as pessoas podem ver para ter referência nesse momento. Too Big to Fail, por exemplo, me vem à cabeça. Que mais? Que não tem nada a ver, mas tem a ver com outras crises, outros momentos e aprendizados, assim. Hein? Que mais? O Margin Call eu acho muito bom. Margin Call com Kevin Spacey, que tem a ver com o assunto que você tratou também. Jeremy Irons, aquele discurso do Jeremy Irons. Que ele... Sim, Nossa e que ator Senhora. perfeito para esse papel também, né? Espetacular. De inspirar poder, né? Ele entra na sala. E até tem aquele loirinho que faz a série Mentalist. Ele que faz, né? Mentalist, eu acho que é um dos diretores também. Esse filme é bom. Tem a Demi Moore, Teco, tua ídola. Tá lá, apagadinha, mas tá lá. Tá lá. Esse é um bom filme, eu gosto desse filme. Que mais? Filmes, livros? O Wall Street é um clássico, né? Tem que ver, né? Principalmente o primeiro, né? Tem um outro do Batman lá, que ele ganha grana de todo mundo. Qual que é o nome? Grande Aposta. Grande Grande Aposta. Christian Bale. Que mais? Livros você gosta? Quais? Ela não vai me falar do Taleb. Putz, eu acho que eu acabei de ler o livro do Soros, em Defesa da Sociedade Aberta, que tem a ver, que tá lá esse argumento que a gente falou, mas tá também o capítulo que o Soros fala da teoria dele, que eu acho que vale muito a pena ler. Que pode comprar um livro e ler só o último capítulo, que é sobre a reflexividade. A gente vai entender. Vai Tá. super. Que mais? Mais uma coisa, Caio, que te vem à mente, além de comprar criptos? Não, o golaço do Renato Augusto, hein? Nossa, Que alívio, cara. Que A gente pode que se liberar. saudade que eu tava. Nossa, Que saudade. Saudade de ter um time. Essa é uma Placar boa ação pra tranquilo, comprar. uma vitória convincente. Né? Cara, que triste não ter público, né? Nossa, seria uma loucura. Eu sou a favor de a gente criar secretamente um compromisso de toda estreia de craque, ele tem que marcar um gol. É muito legal quando... O Ronaldo, aquele gol contra o Palmeiras. Não, né? mas é Aquela legal coisa. quando... gol contra o Santos. Nossa. Não, mas é legal na estreia, quando você vai ver o cara jogar sim, pela primeira aquela vez na estreia. estreia e ele faz Que o derruba gol. alambrado, né? Nossa. Mas qualquer jogada, cara, é muito legal. O gol na estreia é muito legal. Eu fiquei feliz com o gol dele. Aí eu falo, que saco, não tem público e tal, né? Será que semana que vem, entre tantas essas coisas, a gente vai saber se o Roger Guedes vem ou não vem, por exemplo? Roger Guedes? vem pro Corinthians. Tá especulado. Vai ajudar, hein? É. Aquele ataque ali. Mais E alguma o coisa? 7x1 da semana que vocês não puxaram, mas eu quero dar. dar pra Eurásia, que é a maior pé trocada em bolsa que rebaixou o Brasil e vai subir tudo na cara dela de novo. Eu adoro Eurásia, cara. Eu adoro quando eles mudam de 20% pra 22% a chance de uma coisa acontecer. Que eu olho e falo, como é que o cara chegou nesse número de 22? Ó, virou a mão na quarta-feira, já subiu quinta e sexta, só vai subir agora porque Eurásia, The Economist, Rabino, comprou bolsa, vendeu bolsa, você pode saber que é pra comprar. Caio, o 7x1 é seu também, tem mais alguma coisa? Mais um que você tinha pensado? Não pensei, mas E eu essa acabei foi boa do Felipe. Eurásia, Obrigado. Prazerzaço. Obrigado a Valeu. todos, Felipe, Teco, Valeu, Caio, valeu. Nelson. Valeu e principalmente a você que nos ouve. Manda mensagem pra cá, manda perguntas, né, Teco? É mesaquadrada@empíricos.com.br. Nelson, qual é o número de WhatsApp? É o mesmo de... Vem aqui no microfone que as pessoas esperam esse momento de poder ouvir as suas A vozes. gente vai querer transformar você na feiticeira do Mesa Quadrada. 11 94 146 0690. Repita com calma. 11 94 146 0690. Maravilha, obrigado, gente. Escrevam pra gente que a gente adora. Tem até uma professora pediu pra gente fazer uma mesa quadrada com a sala de aula, você viu? Não vi. Depois eu te conto dessa. Então, obrigado, escrevam pra cá que a gente lê todos. Valeu.